esse segundo vídeo de uma playlist, né, um projeto maior, que será de 5 vídeos, pelo menos essa tendência, que culminará num vídeo mais polêmico, falando sobre a igreja evangélica. Esse vídeo, né, vai se tratar sobre a criação da Bíblia católica, né, a única Bíblia que existe. A origem do Antigo Testamento está fortemente ligada ao Tanakh, já que o mesmo está inteiramente adicionado na Bíblia católica. Todo o cânon judaico foi consolidado a partir da tradição judaica, como explicado no vídeo anterior a este. Ainda no Antigo Testamento, foram adicionados textos deuterocanônicos, que estavam na Septuaginta, livro que também teve sua origem explicada no vídeo anterior. Mas no concílio rabínico farisaico, chamado Sínodo de Jamnia, foi determinada a exclusão dos livros por parte dos judeus. Só que vale a pena lembrar que a aceitação pelos deuterocanônicos, pelos cristãos, era óbvia, já que Jesus e os discípulos falavam regularmente sobre os deuterocanônicos, que estavam na Septuaginta, livro que era usado, né, por Jesus Cristo e pelos primeiros católicos como a Bíblia principal deles, a Bíblia, a primeira Bíblia que eles tiveram. 2/3 das citações do Antigo Testamento no Novo são oriundos da Septuaginta. Em nenhuma parte os apóstolos falaram aos seus discípulos ou convertidos para evitar esses 7 livros ou alguma doutrina contida nele. Os católicos, os primeiros cristãos, sabiam que Jesus, os discípulos, não iriam enganar eles, ou então deixar textos na mão deles que poderiam levá-los para o inferno, por exemplo. Mas os apóstolos não simplesmente colocaram os deuterocanônicos na mão dos cristãos de qualquer maneira, né? Eles citavam regularmente partes dos deuterocanônicos quando eles iriam professar a fé. Por exemplo, em Hebreus 11, nos encoraja a imitar os heróis do Antigo Testamento. Mulheres, houve até que receberam ressuscitados os seus mortos. Alguns foram torturados, rejeitados, não querendo seu resgate, para alcançarem melhor a ressurreição. Isso faz referência ao livro 2 de Macabeus. Além de possuírem o Antigo Testamento herdado do ministério de Cristo, os católicos tiveram mais as cartas e os evangelhos, que foi assim então, né, foi formado o Novo Testamento, composto pelos evangelhos, que é a história de Jesus escrita por Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas de Paulo, Pedro, Lucas e outros apóstolos às comunidades cristãs. Todos esses textos eram mantidos por conta da tradição, que também manteve a fé viva antes de qualquer texto tivesse sido escrito, já que o primeiro texto escrito do Novo Testamento está datado em 55 d.C. e foi escrita por Paulo, que nem sequer foi discípulo do Cristo. E aqui eu vou deixar agora a tabela de todos os livros e as datas que foram escritos, que vocês possam ver. Mas então, no outono de 393, os bispos do norte da África foram convocados à sede do episcopado, sob a liderança do bispo local, Valério do Primaz, de Cartago, Aurélio e do então presbítero Agostinho. O Papa Cirício, embora fora diligente na administração da igreja, não participou deste sínodo regional. No entanto, as deliberações finais foram expressamente submetidas a ele. Os bispos foram convocados a fim de discutir e deliberar sobre a lista oficial dos livros, que deveriam ser considerados como de divina inspiração e que, portanto, deveriam compor a Bíblia, e ser proclamados na missa das comunidades. Tudo isso porque surgiram debates, né, entre os judeus, porque eles tiraram os deuterocanônicos da Tanakh, ou melhor, Taná, né? O K é mudo. Então eles tiraram os deuterocanônicos e os católicos começaram a debater com os judeus sobre, e dentre a comunidade cristã também começou a haver esse debate, se eles teriam que tirar os deuterocanônicos ou não tirar os deuterocanônicos. E lembramos que aqui, tá, é óbvio que vai existir uma diferença de pensamentos. Os judeus não acreditam em Cristo, mas os católicos acreditam em Cristo. Então os católicos iriam colocar os deuterocanônicos, porque se Cristo pregava os deuterocanônicos, não haveria o porquê remover. Se Cristo é Deus, ele é perfeito, ele não ia pregar uma coisa que não fosse a verdade. Graças a este concílio, a Bíblia Católica possui 73 livros, sendo 44 no Antigo Testamento, assim como na Septuaginta, e 27 no Novo Testamento. Com tudo isso debatido, o cânon estabelecido por este sínodo foi posteriormente confirmado pelo Terceiro Concílio de Cartago, em 397, e reafirmado em 1441 pela resolução Decretum pro Lactobits, e o Concílio de Florença. E finalmente, em 1546, por meio do Decreto de Canonicis Scripturis do Concílio de Trento, e os critérios de escolha dos livros. A apostolidade,
ou seja, a autoria ou a sucessão apostólica eram um dos principais critérios. Isso porque os apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo e testemunharam seu ministério, morte e ressurreição. E as cartas dos apóstolos, como as epístolas paulinas, eram consideradas autoritativas. O conteúdo também importava, já que o conteúdo teológico dos livros deveria ser similar ou complementar a outros textos cristãos aceitos universalmente. Ou seja, as comunidades cristãs aceitavam aqueles textos sagrados. A universalidade, né? Como eu estava dizendo antes, os livros deveriam ser reconhecidos por todas as grandes comunidades cristãs do mundo antigo. Deveria haver inspiração. O fator básico para o reconhecimento da canonicidade era a inspiração divina. A igreja examinava a confiabilidade dos livros e seu cumprimento e declarações proféticas. Livros que tinham profecias que não eram cumpridas ou não eram historicamente corretos eram considerados suspeitos. Então eles eram removidos do cânon católico, né, do cânon bíblico. Bom, a Bíblia moderna. A primeira tradução da Bíblia foi realizada por São Jerônimo, em 405 d.C., traduzindo-a do hebraico e do grego para o latim, língua recorrente da época, e o livro só não foi disseminado para todos, pois não havia prensa para fazer cópias, graças a São Jerônimo, que hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. Depois disso, e antes da Revolução Protestante, a Bíblia foi traduzida em pelo menos 29 línguas diferentes, tá? E ela foi traduzida pelos católicos. E essas 29 línguas eram alemão, castelhano, francês, inglês, polaco, catalão e saxão. E eu vou deixar agora para vocês verem essas edições rapidamente. Somente em 1455, com a invenção da imprensa de Gutenberg, que foi possível dar início à produção em massa de livros no Ocidente. A Bíblia foi o primeiro livro feito na máquina e demorou 5 anos para ser produzida. E a Bíblia, ela já existia em várias línguas. Só que existiam dois fatores que impediam que a igreja conseguisse disseminar a Bíblia para o mundo inteiro. Que era primeiramente a tradução e a escrita, que deveria ser fiscalizada pelo clero para que os textos não se tornassem ideológicos, e a falta de um processo mecanizado para a produção do livro. Com a máquina em mãos, a igreja pôde espalhar a palavra a todos. Vale a pena também lembrar que a Bíblia católica ela tem nota de rodapé, que é para tu não tirar o que está escrito dali do contexto. Porque se eu tiro a nota de rodapé e eu vou ler por mim mesmo, eu posso dizer que ali está significando o que eu quiser, o que eu bem entender, né? Que não era a ideia de Cristo. Cristo falava as coisas para as pessoas dentro do contexto da realidade delas. Então, para a gente entender, conseguir trazer isso para hoje, a gente tem que entender o que acontecia naquela época. E não simplesmente colocar do jeito que a gente quer, do jeito que está acontecendo na nossa vida agora. Não, tem que entender o que ele estava querendo dizer antes. Então, é bom lembrar também que a leitura da Bíblia não é algo bom somente pro católico ou pro crente lá, pro evangélico, mas também é pro ateu, pro agnóstico e qualquer outra denominação que tu queira se dar, já que Cristo, ele era sábio, fato, e ele ensinava maneiras de ser virtuoso para todas as pessoas. Então, Cristo vai trazer grandes ensinamentos para qualquer pessoa, para ela se tornar alguém virtuoso. Então, vale a pena o convite para a leitura da Bíblia, tá? Não para a pessoa se converter, mas pelo ensinamento virtuoso que tem ali. Em resumo, temos as seguintes premissas. O texto do Antigo Testamento possui origem da Septuaginta, que por sua vez possui origem na tradição oral judaica. Os livros do Novo Testamento têm origem na convivência dos apóstolos com Cristo e na tradição católica. E o cânon foi estabelecido conforme a tradição católica. E a difusão da palavra foi realizada sempre que possível da maneira possível. Concluindo assim que a Bíblia só existe por conta da tradição da Igreja Católica, e não a tradição por conta da Bíblia. Nenhuma pessoa racional irá de crer que todos os ensinamentos e palavras ditas por uma única pessoa durante 3 anos poderiam estar em pequenos textos. Somente a tradição pode mostrar 100% do que foi Cristo. Devemos entender que está escrito na Bíblia apenas aquilo que a tradição católica descobriu que fosse necessário estar na Bíblia, por atender todos os requisitos já ditos antes. E pelo visto é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha aprendido alguma coisa e que volte para assistir os próximos vídeos que serão ainda melhores, espero eu.